Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve histórias e histórias como essa que ouviremos hoje de um eterno comandante do Corpo de Bombeiros. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se no canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Com muita alegria recebemos aqui o nosso eterno comandante, nosso amigo, o 49º comandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, meu querido amigo coronel Eric Holtz Cola. Muito obrigado, Pavão. Acertei? Acertou. É um nome, bem-vindo, comandante. Qual que é a origem desse Holtz, comandante? Holtz era o nome, a tradução real com a ênfase adequada do alemão. Do alemão. Aí aportuguesaram, hoje o pessoal fala Wells. Wells. Cola italiano. Cola italiano. Cola italiano. E o Eric veio do Érico, que é o sinônimo de Eurico, que é meu pai, e Henrico, que é meu filho. Que é seu filho. Caramba. Que seu pai também foi comandante, foi coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E foi coronel, tendo a última unidade de comando da Academia da Polícia Militar. Exatamente. Mas vamos começar essa história, comandante. A gente sempre faz a mesma pergunta, o senhor sabe, né? O que levou o pequeno Eric, ou Érico, lá da Vila Mariana, tá certo? Exato. Querer entrar para a Polícia Militar. Já falamos do pai, mas aí tem as suas razões. Conta um pouco pra gente. É interessante porque meu pai sempre levava a gente nos quartéis, desfiles e tudo mais. Mas ele nunca me falou isso como uma opção de profissão. Então eu fui saber da APMBB, da Academia da Polícia Militar, no último ano antes do vestibular. Terminando o ensino médio. Por acaso, eu frequentava muito as colônias de férias, né? E tinham 2 cadetes no meio do ano que falaram, mas você está prestando, por que você não presta para academia? Como? O que é isso? Aí que eles falaram dessa porta de entrada. Interessante, meu pai tinha comentado, mas muito tempo não tinha ligado as coisas. E aí, quando eles me falaram, eu falei pro meu pai abriu um sorriso de orelha a orelha. Quer dizer, ele não forçou a barra, foi uma coisa natural sua. Foi natural. Quando eu falei que queria prestar, nossa. E aí, eu já estava vindo em treinamento, porque é moleque, gastava energia, né? A vida nossa era na rua, né, chefe? Exato. Outra geração. Jogando bola na rua, pô. E aí meu pai abriu as portas lá na Escola de Educação Física para fazer um treinamento, me fizeram um treinamento muito legal dedicado para os testes, né? E eu estava fazendo cursinho, então já embalei e acabei passando. E foi de prima? De primeira, passei bem. Aí, na verdade, minha primeira opção seria o ITA. Eu estava estudando, inclusive com curso de desenho técnico e tudo mais para entrar no ITA. Aí fiquei na lista de espera, mas não chegou na minha classificação. E quanto esperava, saiu da Polícia Militar e eu fui. Daí em diante foi carreira mesmo. Eu estou pensando aqui, né? Então o fato de o senhor estar prestando o ITA, lógico, já demonstra uma afinidade, né, com a área. E isso talvez explique um pouco aí a sua opção pelo Corpo de Bombeiros. Foi isso mesmo? Na verdade, o Corpo de Bombeiro foi depois, já na academia. Eu nem sabia que lá eu podia vir para o Corpo de Bombeiros. Olha que interessante. E quando eu falei para o meu pai, pai, eu estou pensando em ir para o Corpo de Bombeiros, meu pai arregalou o olho e falou assim, você está louco? Porque meu pai tinha a visão do bombeiro arcaico, antigo. Não, lá o pessoal só fica sem fazer nada e bebe muito. O bombeiro tinha essa fama no passado. Aí tinha, mas aí é interessante que depois de um tempo que eu fiz o CBO e fui trabalhar exatamente no quarto GI ali na Vila Mariana. Por que na Vila Mariana? Porque quando eu estava na escola, a gente foi visitar um quartel. Qual? Vila Mariana. Vila Mariana. Então vi a professora apagando aquele latão que parecia um negócio enorme. Garoto, via aquele fogo. Então ficava alucinado. Você sabe que ocorreu um episódio com o senhor que aconteceu comigo, né? Porque a escola, né, que eu pequenininho, né, visitou, foi o Belém.
né? E eu só fui interagir com o Belém como capitão, né? Depois promovido, nós trabalhamos junto lá no terceiro GB. E foi um negócio engraçado, porque eu tive um déjà vu. Eu não lembrava disso. Olha que coisa. Eu já estava no Bombeiro há anos, mas o dia que eu entrei, sei lá, puxou, acho que de um arquivo morto aqui, sei lá. Eu tô entrando um dia, e não foi nem no primeiro dia, no quartel do Belém, eu falo, mas foi aqui que eu vim quando era muito pequeno, que coisa. A gente teve essa felicidade, né, Coronel? Tive essa grande felicidade. E meu pai foi me visitar pouco depois, lá no quarto GI. Inclusive era o Coronel Solano, comandante, saudoso Solano, um grande comandante que nós tivemos lá. E na hora que ele começou a ir algumas vezes mais, ele ficou abismado. Nossa, ainda bem que você veio pelo Corpo de Bombeiros. Minha mãe falou, até pouco antes de morrer, ela falou, graças a Deus você foi pro Corpo de Bombeiros. Olha que coisa, hein? Mudou por completo a visão que ele tinha. Ele viu o quanto que era o bombeiro evoluiu, virou mais técnico, mais profissional. O senhor é da turma de 82, né, da Exato. Academia. O senhor chega no Bombeiro em que ano, comandante? 84. 84. No primeiro CBO que foi Possível fazer. porque como aspirante não podia fazer na época, né? Então, como segundo-tenente, já me inscrevi, estudei a beça e já passei. Eu posso dizer, então, que o senhor é um daqueles oficiais que pegou, eu diria que, a evolução tecnológica num ritmo acelerado, né? O senhor chegou no Bombeiro 85, 84, fazendo CBO. A partir de 89, 90, a gente teve uma série de evoluções. Tivemos um boom evolutivo. Então, o senhor pegou esse negócio, digamos assim, de camarote, Exato. Né? Peguei, inclusive cheguei no quarto GI, tinha um incêndio e salvamento separados. E pouco depois, um ano, se não me engano, um ano depois, ajuntou os serviços. Então, o quarto GI, continuando com esse nome GI ainda, mas fazia incêndio e salvamento. E vieram alguns oficiais do incêndio para o salvamento para o incêndio. Eu recebi, por exemplo, o Coronel Arariboia. Arariboia, felizmente, Mazarim Delecródio. Todo mundo sabe o nome dele, né? Um grande oficial maravilhoso. Abraço, comandante Arariboia. Ele é, assim, fabuloso. E ele falava, olha, eu não sei nada de incêndio. Falei, ótimo, porque da parte de salvamento do meu CBO foi complicado. Eu não aprendi muito porque eu era devagar com o salvamento. Precisamos trazer o Coronel Arariboia aqui. Não sei se o senhor viu, recentemente circulou na rede social, acho que foi pelo Eduardo Magalhães, um filme, né, do Arariboia, do Coronel Arariboia Tenente, naquele Comando da Madrugada. Comando da Madrugada. O senhor viu aí? Esses dias, Vem comigo. Vem comigo. Foi muito bacana, eu gostava muito de assistir. Aliás, a gente tirava serviço sábado à noite, inevitavelmente, e assistia o Comando da Madrugada. E como é que era o quarto GB nessa época, comandante? Eu digo aí já nessa transição. O senhor recebeu lá oficiais que eram dos praças também, né? E começa uma nova fase do Corpo de Bombeiros. É interessante porque quando nós chegamos, nós não tínhamos muitos equipamentos. A capa era uma capa de vinil. Amarela, eu cheguei a usar. Capacete, aquele pequeno, né? Esse menor, exatamente, esse menor. A bota era botina, que não tinha aquela perneira. E EPI. EPI tinha 2 na viatura. Proteção respiratória. Só. Você falava assim, não, mas e a equipe que vai entrar? Então, no AB tinha 2, no área tinha 2. Tanto que quando eu estagiei no CBO, o Vasconcelos, que me recebeu como oficial de área... Não, o de 80. Ele recebeu, só que é o seguinte, se tiver que entrar, você ainda está no CBO, eu vou entrar eu e o sargento, que era o auxiliar dele, com EPI, você fica fora. Eu fiquei bravo num primeiro momento, mas aí eu parei, puxa vida, nem aula de proteção respiratória eu tinha tido ainda. Então você vê que... Era escasso mesmo o recurso. Era terrível. Aí, perto do que nós conseguimos depois, né? Quando veio em 89, que começaram a chegar aquele monte de equipamento de importação, né? A evolução foi fabulosa. Nós chegamos a receber equipamento que a gente não tinha ideia. Para que servia? Servia, que nem esse Oxcorte, corte de plasma. De né? plasma. Que nós tinha um lá em Guarapiranga, isso já como capitão, parado. Nós estamos falando já de 93, né? Quando voltei pro bombeiro lá em Guarapiranga. Parado, ninguém sabia o que era aquilo e estava no estoque. Aí eu falei, bom, vamos descobrir para que serve.
Aí eu olhei o manual tudo em alemão. Aí o Meyerhoff lá no 4GB, peraí que a gente achar alguém que traduz. Chama o Meyerhoff. Não, Meyerhoff, eu não sei direito, vamos achar alguém que a traduz. Eu lembro que nós tentamos até procurar o Coronel Gil, o Coronel Freitas na época, não tinha conseguido, mas aí ele trouxe um parente que traduziu uma boa parte. Nossa. Aquele equipamento era um negócio... Quando nós vimos o que fazia... Eu chamo aquele equipamento de equipamento ogro. Porque, né, o senhor lembra, né? A facilidade, por exemplo, que ele cortava um trilho de trem... Uma faca quente na manteiga. Era uma faca quente na manteiga. Paralelepípedo, laje. Era um equipamento, mas era um trambolhão, né? Tinha que carregar o cilindro, mais equipamento, mais a lâmina lá, o pontal. Então é complicado. E se gastasse, não ia ter reposição naquela época, né? Então nós recebemos tanto equipamento. Eu lembro quando chegaram os desencarceradores, o pessoal fez treinamento em cima daquilo, a gente ficava assim, arregalava o olho. Por quê? O que a gente conhecia era aquela cunha hidráulica. Pneumática, não hidráulica. Ligava no... tinha do pé também. No pé. Aí depois fizeram uma adaptação, o pessoal do primeiro GBS fez uma adaptação para fazer a pneumática. Aí, ligava no cilindro de ar. Nossa, evolução em cima de... Mas quando chegou os desencarceradores, aí mudou a prateleira, né, comandante? Nossa, a diferença foi muito grande. Foi realmente fabulosa a diferença, né? Eu me lembro porque o impacto seu foi da situação anterior para a mudança. A minha turma chegou no CBO em 91, então a gente já pegou a mudança avançando em processo, né? Então, assim, eu lembro que tinha matéria de disciplina no CBO. O CBO estava se adaptando às aulas a esse tipo de equipamento, que também não tinha, porque era tudo muito novo. Eu me lembro que deram aula para mim, por exemplo, de equipamento de corte, usando o manual do equipamento, porque ainda não tinha um protocolo, não tinha nada. A gente não tinha nem um POP, nada. Nem um manual. Foi realmente um boom de desenvolvimento importantíssimo naquela época. Né? E uma das coisas que a gente não tinha, se perdeu no tempo. Então você vê que interessante. O bombeiro, antes de eu chegar, teve uma série de instruções, manuais maravilhosos. E foram se perdendo. Por exemplo, nós tínhamos a equipe de salvamento aquático de Guarapiranga. Então ela era uma equipe dedicada ao salvamento que tinha um monte de afogados. Aí, em um dado momento, conseguiram aterrar a prainha da Lola ali do lado. Onde tinha os buracos, né? Aí diminuiu muito o número de mortes, mas não tanto assim. Diminuiu aquela quantidade absurda. Aí, infelizmente, nós temos algumas pessoas que pensam só em número, resolveram, eu preciso desse cara em outro lugar. Resolveu o problema aqui. Surgiu o resgate, preciso redirecionar, preciso dividir, criar novos postos, aquela multiplicação pela divisão que já falaram muitas vezes aqui no cast. Então, criou-se tirando da onde? Essa foi um lugar que tirou. E quando eu cheguei, aí quando fui promovido a capitão e fui para Guarapiranga, uma das missões que eu recebi logo que eu cheguei, do coronel Nelson Duarte, grande, né? Nelsinho. O pessoal conhece ele como almirante, né? Almirante, saudoso almirante. Deixou o legado aí, os filhos dele. 3 filhos maravilhosos, profissionais de primeira. É verdade. Sou amigo dos 3, felizmente. E realmente eu tenho uma saudade dele. E ele chegou para mim e falou: eu quero reativar o salvamento aquático em Guarapiranga, está morrendo gente. Você monta um projeto e vai estagiar lá no terceiro GBS. E eu desci. Fui passar lá 15 dias com o pessoal de lá, o Vilela, o Paião, o Enias, que estavam lá, né? E cada um deles me falando uma característica das suas praias. A Praia Central, a Praia do Norte, Litoral Sul. E aí eu fui estudando as opções. Quando voltei, né, o coronel Nelson, quantos guarda-vidas você vai pôr na praia? Comandante, nenhum. Como não? Você não foi lá para... Então, lá nós descobrimos que a característica do fundo da aquático é totalmente diferente da praia. A praia, o afogamento se dá na arrebentação, em até 50 metros da praia. O nosso afogamento, às vezes 100,
200, lembra? A Ilha da Formiga, as praias lá do fundo. Ia a pé até lá na frente. Aí, só que derivava para a direita para vir direto para... Caía no leito do rio. Aí caía num vão e ali que se afogava 200, 300 metros. Falei, ó, eu preciso de embarcação de ação rápida. E aí as motos aquáticas tinham uma lá, nós compramos mais e fomos começando a reativar. E então já tinha uma equipe dedicada para isso, conseguir separar do salvamento, porque quem fazia a proteção no final de semana eram as guarnições de salvamento. Aí eu consegui... quando cria a aquática da Guarapiranga. Isso, aí criou-se na prática a aquática, precisava efetivar. E aí quem me sucedeu lá, o Paulo César, ele falou, opa, comandante, deixa que eu vou tentar conseguir isso daí. Infelizmente, o posto mesmo só foi criado anos a fio depois, né? Mas foi um embrião e a turma que veio depois, inclusive olha só, teve um trabalho interessante lá. Sim, mas é interessante eu contar os primórdios, né? De como a coisa era, ela transforma, a necessidade de retomar e a coisa não para, né, comandante? Não. Hoje a gente tem até hoje a gente até tem a contratação dos GVTDs. Até então, isso nós temos o reforço dos guarda-vidas temporários na temporada. Esse GVTD foi uma briga com o Repúblico no comando e nos subcomandos. Nós tivemos que ir não só na assessoria a gente chama de negadoria pública, consultoria pública lá, porque eles já diziam não antes de falar o que era. E a gente tentava convencê-los de que precisava daquilo. Convencemos, aí ia no político, teve que chegar no governador para poder liberar o GVTD. Mas você sabe que... Aí nós temos que tirar o chapéu pro Repúlio, viu? Ele fez um trabalho federal nisso daí, eu ajudei bastante, mas ele que tomou a frente disso daí. Isso nós estamos dando uma pulada na história, mas o senhor está se referindo à época dele comandante, o senhor subcomandante do Corpo de Bombeiros. Eu quero voltar um pouquinho mais para trás antes de a gente chegar aí, porque essa história é muito boa e tem reflexo até hoje. O capitão, eu me lembro, o senhor foi 4º GB, major, o senhor foi pro 3º, não é isso? Só deixa eu reclamar um pouquinho mais. E teve uma época que eu vim trabalhar saí do 4º GI, fiquei 4 anos e meio lá, aí vim para Central, porque o coronel Armando de Albuquerque, que me convidou, vamos para a 4ª sessão. Eu sou bom de logística, legal, vamos embora. Ele subiu para a 5ª sessão. De repente eu fui me apresentar, não, você vai para o BM5. Não, tem alguma coisa errada, eu vim para a 4ª. Não, você vai para a 5ª. Aí eu cheguei lá, ele, não, é que eu subi e você veio junto. Adapta, ué. Aí eu falei, não me dou muito bem com isso. Você quer ir para a 4ª? Quero. Aí, mesmo assim, ele, bacana, eu admiro sua postura, você manter essa dignidade. Aí, quando eu estava na 4ª, precisava retomar os manuais. De novo, perder uma série de manuais técnicos de lá para cá. Aí nós precisávamos de um manual de fundamentos. Aí eu fui trabalhar no manual de fundamentos. O primeiro manual de fundamentos da era contemporânea, né? Exatamente. A gente não tem um dele aqui, né, Martinho? Aquele primeiro manual de fundamentos. Precisamos colocar aqui no cenário. Eu vou trazer o meu de casa, que era aquele de fascículos, né? Isso, exatamente. É a caixinha com os fascículos. Eu deixei um. Eu tinha 2. Eu tenho um. Um que eu recebi como oficial e um que eu recebi de lembrança, com dedicação e tudo mais. Porque o coronel Mardito, o Ayrton. Ele era o Jacareí. Chefe, junto com o coronel Negrisolo, o Gil vinha de vez em quando, mas o coronel Ayrton vinha 2 a 3 vezes na semana. Já falamos dele aqui, desse trabalho que ele na reserva ajudou o Corpo de Bombeiros. Dedicação, ele estava na reserva. E aí, o que a gente pegou? Cada fascículo era um manual que uma unidade operacional estudou. Não sei se já falaram isso. Não falaram, é bom só falar. Então, cada manual que tinha lá, primeiro socorro, fundamentos, teoria do fogo, extintores, escadas, mangueiras. Cada um desses daí era um fascículo, um capítulo que uma unidade operacional trouxe. Por exemplo, uma das melhores que tinha era de escadas. O 11º GI fez o de escada. Fez o de escada, cheio de fotografias, tudo organizado. Então, quer dizer, nós não precisamos mexer muito, mas tinha algumas que não tinham salvatagem, não tinha praticamente nada. Aí nós fomos buscar um manual americano
lá da NFPA, porque tinha lá o Essential of Firefighting, que é o manual de fundamento dele. Aí nós pegamos o capítulo, traduzimos, aí a parte em inglês era minha, eu traduzia uma parte, consegui colocar num manual junto lá. Coronel Ayrton dava o direcionamento e a gente desenvolvia junto, estava comigo, estávamos juntos. Eu, Coronel Padula e o Coronel Afonso de 78. Então, nós fizemos um trabalho, olha, eu me lembro, eu tenente recruta, né? Eu peguei um pedaço disso quando a gente começou a gravar os vídeos treinamento em videocassete. Exatamente. Eu devo ter aí, Martinho, eu não sei, mas eu fiz o de colocação de colar cervical. Que era complexo. Então, o primeiro socorro era tudo novidade por causa do resgate. Mas eu acho que foi aí, né? Se a gente parar para pensar, essa análise eu estou fazendo agora. Não sei se você vai concordar comigo. Veio o boom tecnológico, a gente recebeu muitos equipamentos. Foi exatamente na continuidade. Foi na decorrência disso que vieram os manuais. E aí, o desencarceramento, por exemplo, a gente não tinha muita coisa até então. Tinha alguns manuais do primeiro GBS, mas teve que fazer um capítulo especial por conta que a gente foi buscar lá do Carbuster. Exato, bem lembrado. Eu lembro que eu que fiz a locução do... eu só peguei o manual semi-pronto, que aí a gente tinha que fazer as adequações. Um belo dia aparece um filme lá pra mim em inglês do Carbuster, você vai falar, dá pra colocar uma legenda não, dá pra colocar um áudio em português. Eu falava, não sei. Na época eu tinha um primo, abraço Heitor, que trabalhava com edição. Eu levei a fita original e ele falou, cara, imagina, com o recurso da época, nós estamos falando da década de 90, começo, né? Ele, não sei, bom, eu sei que ele deu um jeito lá, a gente conseguiu sobrepor um áudio, né, em português, evidentemente, e eu que fiz, acabei, foi por isso que eu lembro do Carbuster. Então, e nós ficamos trabalhando nesse manual por quase 2 anos. Aí, de repente, chegou um outro oficial e falou, vem comigo, nós vamos nos apresentar agora. Não, como me apresentar? O que é isso? Estou fazendo trabalho aqui em nome do comando, porque a gente se ligava direto ao subcomandante. Não, vem comigo. Aí chegamos na primeira sessão, né, onde é hoje diretoria de pessoal, falou, você está se apresentando na Casa Militar. Da onde isso? Aí depois eu descobri que o Coronel Armando de Albuquerque me levou para o CCB, foi para a Defesa Civil, seu diretor de Defesa Civil. Já foi junto. E falei, olha, eu nem te perguntei, mas eu já te trouxe, tá? É sempre assim. Aí eu pensei, opa, trabalhar Casa Militar, legal, eu preciso comprar um externo. Mas sei mais barro do que quando eu estava no bombeiro, porque Defesa Civil. Me puseram na coordenadoria operacional. E era, na época de verão, chuvas, deslizamento. Igual agora, né? Igual agora. Época de inverno, queimado. Mata fogo. Olha, nunca amassei tanta lama como nessa época. Quanto tempo o senhor ficou na Defesa Civil? Aí fiquei quase 3 anos. Quase 3 anos. Aí quando foi na promoção que eu voltei e fui para Guarapiranga. Como capitão já. Como capitão. Aí, nesse meio tempo, como em Guarapiranga houve o evento de eu ir para a academia, né? É verdade, o senhor teve uma passagem, foi rápida, eu posso dizer, porque não foram... Um ano e um dia. Um ano e um dia, capitão da Academia do Barro Branco. Capitão lá na academia é maravilhoso, né? Claro, o cara a academia é maravilhosa. O problema foi como nós fomos para lá. Escolhe um. Era mais ou menos assim, veio a ordem do comando para o comandante do bombeiro apresentar um capitão e um tenente. O tenente, eles pegaram um que já estava indicado pela academia e tudo mais. Tal. O capitão, eles chegaram, reuniram alguns capitães. Essa história é clássica. Então, eu não queria contar porque ficou desagradável, ao meu ver. Eu jamais imaginaria uma coisa dessa. O subcomandante, junto com o pessoal, o diretor de pessoal, reuniu um grupo de oficiais. Daqui tá os capitães de elite, vai sair um capitão para a academia. Aí todo mundo. Peraí, cadê os outros? Não, vocês precisam me dar um nome. Faço aí ou faço um sorteio? Senão nós vamos sortear. Aí eu não estava nessa, tá? Quem estava, que me contou, os 3 que me contaram, foi o Kiyoshi, o Nelson de Almeida e o Darcy, que era o mais antigo. Olha, não, isso é primazia do comando decidir quem vai, nós não vamos sortear ninguém.
Aí nós decidimos aqui, o senhor, inclusive gostaríamos que incluísse todos os capitães, que acho que todos têm o direito de concorrer. Aí, no sorteio, fizeram um sorteio realmente. Saiu o meu nome em primeiro, o do Kiyoshi em segundo, o Nelson em terceiro. E o Kiyoshi disse que, me contando, pô, eu dormi na pia, de tanto que eu tava chorando. Porque você, filho de coronel, que já foi comandante da academia, já tá fora do circuito, vamos te tirar. Você acha que eu iria fazer isso? De jeito nenhum. Aí nós acabei indo pra academia nessa e é uma experiência na sua carreira, hein? Mas olha, eu vou te contar uma coisa. Eu deveria ter ido de qualquer jeito, mas num aspecto mais oficial, porque eu era o segundo capitão mais moderno do bombeiro, naquele momento. O capitão mais moderno era só falar, ó, esse aqui a academia não aceitou, você é o segundo mais moderno e o comando decidiu. Eu, como comandante, teria feito algo do tipo. Claro. Jamais teria feito uma situação que ficou desagradável ao extremo. O senhor volta ainda capitão e aí volta para... Aí volto para Guarapiranga. Para Guarapiranga. Voltei para o mesmo lugar. De onde saiu? Teve aí eu já me lembro bem, porque nessa época eu vim aqui para Central, o senhor acha que vai lembrar disso, eu era do GBS, do GB, vim para cá, e aí eu passei a tirar a área no quarto, né? Ainda era segundo GBS. Né? Ainda era segundo GBS. Quarto GI ainda era aqui na Vila Mariana. Ainda era Vila Mariana, depois é que juntou com o primeiro. Bom, eu acho que então, em tempos de idas e vindas, o senhor também ficou um bom tempo no que seria depois o quarto GB. Isso, né? Fiquei no segundo GBS também 4 anos e meio. Fiquei 4 anos e meio no quarto GI e 4 anos e meio no segundo GBS. Ô, Rafa, peraí, Rafa, vem cá, Rafa, vem cá. Vem cá, Rafa, você vai aparecer no nosso programa. Eu sempre falo de você, ó. Vem cá. Ó, pessoal, eu tomo aqui, vamos começar a tomar o nosso cafezinho do Bomba Café. Eu sempre mando um abraço pra Rafa e o pessoal do Bomba Café. A Rafa é essa aqui, dá tchau, Rafa. A Rafa vai atender você aqui no Bomba Café. Baixa aí, não te vê. Aê, Rafinha. Aê. Bomba Café, Juanita Garibaldi 25, café da Fundação do Corpo de Bombeiros, café temático, muita memorabilia, a simpatia da Rafa e de todas as meninas que aqui trabalham. Aproveite, sobe o segundo andar, vai lá na lojinha, procura a Shirley, memorabilias do bombeiro também da Fundação. Obrigado, Rafinha, pelo café. Se me permite um merchandise também, um dos melhores cafés que eu tomei aqui na região central. Então, quem vier tomar um café aqui... Vai tomar um café de qualidade. Um café gostoso. Não, e o Nobre, né, que é o nosso parceiro, ele traz esse café, comandante de Minas, ele tem um parceiro que manda esse café. O senhor aceita adoçante? Não, obrigado. E realmente é maravilhoso. Venha conhecer o Bomba Café, aproveita, conhece a nossa lojinha parceira SOS Sul, no primeiro andar da nossa fundação, Anita Garibaldi 25. Aproveite. Cada dia melhor. Obrigado. Nós falamos então da sua... Aí como capitão. Aí você estava comentando como major. Como major. Aí... Major, antes de ser major, eu estava no sessão de resgate, né? Fiquei 6 anos na sessão de resgate. Eu lembro, o senhor era o coordenador, cuidava da aquisição coordenava na equipe de aquisição de equipamentos, os treinamentos, novos manuais do resgate, o protocolo do resgate. Na verdade, como capitão lá do segundo GBS, o Gatão, aí sim, o Vasconcelos. Vasconcelos Gatão, abraço. Grande. Ele queria sair, queria ir para o segundo GBS. E eu já estava querendo sair de lá, 4 anos e meio, estava na função administrativa que não me dava bem. Coronel Arlindo, eu cheguei para ele, coronel, tá na hora de eu alçar voo. Olha, tem um coronel, o capitão Vasconcelos, que quis vir. Você quer trocar? Se o senhor puder me ajudar, vim parar no resgate. A única coisa que eu sabia do resgate era um curso que eu tinha feito como capitão. Por quê? Como tenente não tinha resgate. Na época da implantação do resgate, eu estava lá na Defesa Civil. Quando voltei, vou fazer. Então aí era a única coisa que eu sabia de resgate. Cheguei com uma mão na frente e outra atrás. Vamos aceitar o desafio. Detalhe. O Carquete era o subcomandante, que era um dos criadores. O Arlindo, que estava lá também, um dos fundadores, Constani no GBS. Foi seu comandante no quarto, né? Foi. E o Wilson tinha me antecedido um pouco antes do Gatão. O Gatão ficou lá há pouco tempo. Então, tudo corria no Wilson Leite. O cara manjava. Na parte prática, eu corria no Boanerges. Boanerges, na parte de logística, era um avião. É um cara maravilhoso. Vale a pena
conversar com ele. Já veio. Já veio. Para ele contar esses detalhes incríveis. E aí a gente começou a fazer algumas estratégias no resgate de aprovisionamento. Por quê? Porque não se comprava, não tinha a tal da ata de registro que hoje tem, que comprava durante o período e só ia pedindo e pagando de acordo com os... Não, era lote de licitação. E a licitação você pode comprar cada um ano, senão você dá repetição, né? Então tinha que comprar um lote grande. E como é que a gente fazia isso daí? Distribuía tudo para as unidades gastava enquanto tinha, quando não tinha mais, eu preciso sair. Eu me lembro bem dessa fase aí. Pô, tinha unidade de resgate que ia pedir caixinha de luva no PS. Na hora que estavam deixando a vítima. Precisava dar uma organizada nisso, né, chefe? Aí, com o apoio de muitos caras bons, inclusive. O Correia Leite foi um que trabalhou com o senhor. O Correia Leite veio na sequência. Ele veio, inclusive me sucedeu. Grande nome, Correia Leite. É um dos grandes conhecedores também do resgate. E aí eu tive a felicidade de conseguir trabalhar durante 6 anos, fazendo a revisão do protocolo, criando o centro de material, que isso foi um trabalho lá do 5º GB, que é para desinfecção e limpeza de equipamentos. Aí também fazia a guarda de materiais. E aí nós criamos o estoque regulador. Que tem até hoje. Tem até hoje, exatamente. Aí tem um estoque regulador grande na central, estoques menores nas unidades, que dá para 3 meses, e no posto mesmo, que tem que durar no máximo 2 semanas, para poder dar esse volume. E aí, se acontecesse falta, a unidade prover. Se faltasse na unidade, o estoque regulador prover. Aí dava tempo de fazer as compras. Aí com as atas de registro de preço melhorou. A vida melhorou muito, né, comandante? Nossa, nem fala, foi fabuloso. Não faltava mais, como não falta mais até hoje, né? Uma maravilha. Então, e os desenvolvimentos... Mas são os desafios, né, comandante, da gestão. Porque o bombeiro nunca parou como não parou até hoje, né? A gente vai crescendo em termos tecnológicos, em termos de desenvolvimento do conhecimento, e isso, inevitavelmente, traz a necessidade de novas formas de fazer a gestão da coisa, para que ela atenda, né? O nosso desafio é muito grande, né, comandante? Por 532 mil ocorrências, né? Sim, é muita coisa. Se não houver uma dinâmica de gestão, iniciativas como essa que o senhor teve na época, para a questão do resgate, fica muito difícil fazer frente, né? Sem dúvida. E aí eu fui promovido a major, foi a ocasião que eu fui para o 3º. Então, aí o senhor me pescou junto. Eu tive a grande felicidade, nossa, foi um privilégio de ir junto com o Coronel Santos para João Santos. Foi maravilhoso mesmo. Olha, maravilhoso. Se eu tenho um comandante que eu admiro, que eu tenho um grande respeito, e na verdade eu sou um fã de carteirinha dele, é do Coronel Santos. Já esteve aqui com a gente. Ele me ensinou a ser comandante. Ele tinha uma didática, um carisma, uma amizade. É um cara sensacional. E eu tive o privilégio de trabalhar 1 ano e pouco com ele no comando. Por quê? Porque aí eu fui fazer o CSP incentivado por ele. Ele falou, não, você tem que fazer. Eu que já queria... minha ideia era fazer o CSP no primeiro... logo após a promoção, porque tinha que fazer como major, né? E assim que tivesse, eu queria fazer. Mas aí, assumi o 3º GB maravilhoso, eu não queria ir mais, não. Falei, não, agora eu tô gostando da brincadeira. Ele que falou, não, você tem que ir, não sei o que lá, você estuda. Aí ele me obrigava a ir fazer o cursinho lá Já era da Cavalaria? No CAES. E aí, 2 vezes por semana a gente ia fazer lá. Inclusive, quando teve uma solenidade de aniversário do 3º GB, você deve lembrar isso daí. Eu dei uma descansadinha. Quando eu estava arrumando para ir para o CAES estudar, de repente eu vou no alojamento dos oficiais. Cadê todo mundo? Entrei no alojamento dos tenentes. Estava o Coronel Santos, já de meia marcha, né? Porque tinha acabado já há um bom tempo a solenidade. E assim, os oficiais em meia-lua, que nem uma plateia, todo mundo prestando atenção, ele contando os caras. Aquilo foi emblemático para mim. Santão, cara. É o professor, o instrutor com seus discípulos ali. E ele foi era carismático. Ele foi nosso instrutor no CBO. Eu falei isso aqui para ele quando ele veio.
E ele era um cara, assim, se olhar para o lado em termos operacionais, você estava numa grande ocorrência, você olhar para o lado, o Santão já estava lá. Não tinha dia, não tinha horário. Ele foi um cara que respirou profundamente o Corpo de Bombeiros. Ele inspirou e respirou o Corpo de Bombeiros. Eu aprendi muito com ele. Tanto que quando eu voltei do CSP, ele tinha sido promovido a coronel. E aí ele falou, não, você vai continuar lá e você vai assumir até ter um comandante lá. E você lembra, nós ficamos... Aí eu fiquei no subcomando também. Mas também eu tinha capitão para mais de metro, né? Só tava bem de capitão. Tava com capitães muito bons lá, os tenentes eram fabulosos. Mas sabe o que era bom, já? Porque o espírito que tem e tem no terceiro GB, e muito a figura do Santão naquela época, é o seguinte, faça o que tem que ser feito. Exato. E a gente fazia. Porque a gente acreditava naquilo que a gente estava fazendo. O que eu gostava mais do terceiro GB, porque toda unidade você tem que ir, às vezes forçar, chicotear um pouquinho, apertar. Terceiro GB eu não precisava nada. Ao contrário, eu precisava de vez em quando segurar os tenentes que estavam fazendo demais. Inventava demais. Calma. Isso daí nós precisamos pôr atrás dessa missão aqui. Vamos organizar esse negócio. Senão nós não vamos ter braços para fazer tudo. Aí os tenentes ficavam, não, mas nós precisamos fazer, a gente dá um jeito, não sei o quê. Não, eu como capitão tive uma equipe de tenente maravilhosa. Dos 6 postos do primeiro SGB, nós reformamos todos. Uhum. Por quê? Porque a tenentada ali que comandava o posto, os caras abraçavam e a gente tirava leite de pedra, né, comandante? Era uma época muito gostosa, porque eu chegava de manhã, já abria o mapa força, tinha um mapa força que lançavam que ia para a central, que lançavam para mim, tinha um mapa de viaturas que ia para lá, então eu no computador já cruzava tudo. Olha que legal, o senhor fala, puta, ninguém tinha falado disso ainda. Essa fase foi quando a gente começou como é que eu vou dizer? A usar a ferramenta digital na gestão operacional do subgrupamento. Exato. Foi essa época que tinha o sistema operacional disponível na tela do capitão e ali, foi o primórdio, né, comandante? Exato. Ali, isso eu cobrava todo dia. Olhou o mapa operacional, onde é que tá a viatura tal? Antes era um papelzinho que você tinha que ligar. Não, a gente tinha ali na tela. Porque cedo, às 7h30, o pessoal já lançava. Às 8 horas estava pronto, né? 8h30, os capitães já tinham cobrado e já tinha ido viatura para manutenção, que ela tinha que ir cedo, então... Se não chegasse antes disso, não arrumava. Então, quando era em torno das 8h30, já estava todos os mapas na minha mão. E tinha que estar, porque o Coronel Santos ligava daqui. Cada unidade que estava... peraí, por que o posto tal não está com viatura? Por que vocês estão com uma viatura a menos aí? Você tinha que estar na ponta da língua. Não, a gente pegou um negócio que a gente sempre fez isso, na verdade, só que era... No papel. Na caneta. Né? E que tinha assim, a velocidade de uma coisa que era feita na caneta. No momento que a gente transformou isso em ferramenta digital e incorporou isso no COPM, deu um dinamismo nessa história fantástico. Mas eu lembro que houve ali no começo, como tudo, né? No começo, até todo mundo se adaptar a isso. Teve gente que patinou ali. Mas olha, foi uma virada, eu acho que muito espetacular nessa questão da gestão operacional. Foi que nós passamos a ser mais digitais. Exatamente. Nessa época, o Coronel Borjão tinha desenvolvido o COBM, o Ademir, o Ademir e o... Tem que lembrar disso, porque isso é uma coisa que ninguém lembra, mas foi importantíssimo na gestão operacional. Nossos sistemas, nossa divisão de sistemas, era muito criativo e muito ágil. E, ao meu ver, até melhor que algumas do sistema da PM. Tanto que, para a gente aderir ao Copom online e sair do COBM, porque era COPM, e o nosso converteu em COBM. Para juntar tudo, virar um COPM, que depois migrou para o Copom online, foi meio complicado, porque o nosso estava muito melhor. E aí, eu vou até contar um caso que aconteceu já como coronel, aliás, coronel não, tenente-coronel, que eu estava no CPC, e houve a greve da Polícia Civil, que eles foram com viaturas lá e no tudo Palácio. mais. Palácio que houve um tiro que acertou o Coronel Antão foi que era o baleado. subcomandante, né? E felizmente foi coisa simples, de raspão, mas podia ter sido pior, né? E nesse caso, o coronel do CPC, ele estava exatamente, tinha ido lá pro local. E ele me ligou e só pediu
uma coisa, me levanta o número de viaturas e me estima o número de policiais que nós temos aqui. Ó, eu vindo do CIOBM, coronel, tranquilo. Eu puxo na lista, vejo as viaturas que estão no local. Se for RP, 2. Se for tático móvel, 3. Se for alguma outra especializada, a gente põe um número. E se for administrativa, 2, que foi o motorista e o comandante. Então, facinho. Quem disse? O nosso sistema só tinha RP. E não tinham colocado as RP que tinham ido para o local. Todos táticos tinham. Aí eu mandei para ele, coronel, desculpa, estou demorando aqui que eu não tenho esse sistema. Esse dado não está no sistema, na época não estava. Eu tenho aqui somente 4 viaturas no local de RP. E coalhado de viatura lá. Tá louco? Eu tô vendo, só eu aqui tô vendo umas 20 RP, mas não sei quantos táticos, não sei o que lá, e falta um choque. Falei, então, coronel, desculpa, mas o sistema não tem isso daí. Eu tô tentando levantar na unha. Aí tinham 2 oficiais no Copom, que um rendeu, o outro ficou. Na unha, ligando unidade a unidade para levantar isso daí, acredita? Eu acredito. Eu abri o CIOBM que tinha no local, puxei todas as viaturas nossas, estimei o número. Na hora que o cara me tentava levantar, eu falei, ó, o bombeiro já tem tanto, que eu levantei no sistema que estava lá. E o Copom não tinha. Olha, para você ter uma ideia, isso nós estamos falando, eu acho que 2000 e... Peraí, eu fui para lá em 2009? 2010, vai. 2010, eu era capitão 2010, 2011. Hoje, em 2024, não, já desde 20, né? A gente já tem escala operacional, onde não só esse controle já é todo digital, como isso já se interliga com o pessoal. Não, e com a escala operacional, que já implica no pagamento da diária, do salário. Olha como a gente evoluiu, a gente evoluiu, hein, comandante. Mas naquela época, o DA que era o chefe do Copom. Era a época que estava lançando toda a parte do olho de águia, com as câmeras e tudo mais, que estava funcionando muito bem, né? Aí o olho de águia que foi o bombeiro que comprou para a polícia. Foi o comandante do bombeiro. Foi o coronel Manuel que assinou o olho de águia. Eu herdei alguns adiantamentos aí, cumpri cota que o Ministério Público mandava. Cumpri cota para ir informar tal coisa. Ficou, anos após. Né? Então, são, como é que eu vou dizer? São os ossos da cadeira do comando. Né? Eu lembro que só um aditamento que eu fiz foi no 9 milhões. Isso, aditamento. Então, imagino que foi antes. A segurança pública e o bombeiro, nesse contexto, tem um pedaço muito importante, o grupamentário, é realmente muito caro. Porque tem que ser. Porque nós temos muita tecnologia, a gente tem muita especialização. O investimento do Estado, ele é grande e tem que ser grande, porque o tamanho do desafio, como eu já disse, é enorme. E sem essas ferramentas, não existe como se falar em segurança pública. É verdade. Incrível como evoluiu demais essa tecnologia. E uma das coisas que eu tive a felicidade de participar também, já como coronel voltando para o Corpo de Bombeiros, na verdade Só foi e voltou 2 vezes, né? Agora, como eu fui como tenente-coronel para lá, né? Fiquei como tenente-coronel uns 9 meses no CPC. Coronel Brandão era o comandante, foi nessa época. Eu fiquei 4, chefe. Interessante como ele me tratava com um respeito incrível. Eu também tratava porque ele é um trabalhador de primeira. É o cara que, mesmo final de semana, estava de viatura rondando. Era um cara, admirei na questão de trabalho, realmente. E aí eu fui trabalhar na 6ª seção porque o Messias da minha turma foi promovido a coronel. E ele falava, eu sou um cara que conheça essa área, conheça a parte de planejamento estratégico e financeiro da Polícia Militar. Era incrível. O coronel, o Cap, estou tentando lembrar o nome dele, que cuidava das finanças da Secretaria de Segurança Pública, me recebia quando o Valério? Valério, isso, bem lembrado. Ele me recebia quando eu chegava muitas vezes sem avisar, né? Fala, vê se o coronel Valério pode me atender. Ele, cola, entra. E uma das vezes que o coronel Manuel chegou junto comigo, aliás, ele chegou um pouco antes. Eu vim tratar de um negócio aqui. Coronel Valério, peraí que eu vou atender primeiro a Polícia Militar.
Aí eu falei, coronel, pelo amor de Deus, eu trabalhei, fui chefe de gabinete dele, o senhor me constrange. Tá bom, eu vou chamar. Não. Tudo não pro bombeiro. Aí eu falei, aí eu fiquei quieto, né? Vou falar o quê? 2 coronéis discutindo, o tenente-coronel quietinho lá. E a hora que acabou, saiu o coronel Manuel. Falei, olha, nós temos um orçamento aqui, o senhor sabe, né? Que vai sobrar, que nós não vamos cumprir essa... Que dava para cobrir, e era pouca coisa. Falou, sim, mas não vou dar. Foram alguns entraves que o Corpo de Bombeiros teve lá. Vez ou outra, o bombeiro ele passa por períodos, né? Mais difíceis, existem os períodos de bonança, e como eu sempre digo, são esses os desafios do bombeiro, da instituição, de quem está no comando, né, de ter que suplantá-las. Graças a Deus eu não tive esse problema, nem eu. Não. Aliás, eu quero que o senhor fale um pouco disso agora, porque eu vou juntar, né, o período, porque o senhor da mesma turma do Coronel Repúlio, ele foi comandante, eu sou comandante, depois sou comandante, então é a mesma época. Que aconteceu muita coisa. Nossa, muita coisa, o Coronel Repúlio já veio aqui, o senhor deve ter visto o episódio dele. Verdade. Mas dentro da sua visão, como subcomandante, depois como comandante, o que marcou esse período? Então, o Repúlio é um cara extremamente dinâmico. E ele inventava as coisas e falava, vamos fazer isso. Centralizou a DAT, né, Jeff? Então. E olha, hoje eu vejo colhendo as vantagens. Não tenho dúvida. E aí disso. o trabalho do Itinossi nesse momento, na sequência o Schroeder, né, e entre outros, o Adilson no começo, por aqui por cima. Então, eu não conhecia nada da parte de prevenção de incêndio. Eu conhecia muito pouco, que todo mundo conhecia. Então, quando eu precisava, no CBM, como que o CBM precisava de alguma coisa, chamava o chefe da DAT. Chama os universitários. Primeiro o Armani e depois o Casaça. Vem cá. Explica isso pra mim. E ele explicava, é assim mesmo, posso confiar? Chefe, eu assino junto com o senhor. A gente assinava. E nunca deu furo. Os caras estão muito técnicos. Aí, quando fui para o subcomando, né, com o Repúlio, aí já depois de um tempo, nossa, foi pauleira. Foi pauleira, porque ele fazia as coisas, mas ele não deixava tudo para eu fazer. Não é assim, Cola, eu quero fazer isso, faz. Opa, desculpa. Não, ele é um cara que estava junto. Então, vamos fazer isso aqui assim, assado, e fazia. Às vezes a gente dividia, porque era muita coisa. Então, fala, deixa que a parte da DAT eu faço, ele falava que a centralização da DAC, então DAC, e você cuida da parte da unificação dos prefixos de viatura. Que foi outra época, é verdade, foi nessa época. Aí foi isso daí que foi uma das coisas complicadas. Por quê? Nós sempre tivemos uma tradição de prefixos versus viatura. E ele queria criar um sistema que pudesse controlar a viatura do posto. Foi na época de vocês também a unificação dos COBONs, não foi? Foi outra... Já foi no finalzinho do comando dele, já entrando no meu. Isso daí, aliás, eu apesar do pessoal ser contra, eu sempre defendi que era necessário. Foi a melhor coisa que aconteceu. E hoje é uma realidade, porque os COBONs são regionalizados e integrados, né? O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Nós já sabíamos que ia dar nisso, né? Tanto que na monografia do CSP eu pus a unificação dos COBONs como uma previsão de futuro, como uma necessidade de futuro. E aí, quando estava aqui, nós desenvolvemos. Essa foi uma das missões que o Repúlio passou para mim. E eu consegui ir fazendo a vertente até que chegamos num ponto, agora nós temos condição de unificar. Aí o Repúlio tocou dali em diante para unificar. E quando ele findou o comando, nós estamos falando aí 2013, em finalzinho, setembro de 2013, o COBON tinha acabado de ir para lá. E aí eu peguei as sobras da bagunça. Dessa nova dinâmica e realidade. Sendo que o Copom ele é municipal, capital, e o nosso COBON é região metropolitana. Região metropolitana. Então esse link com a região metropolitana foi um pouco complicado no começo. Mas eu me lembro que a etapa anterior foi primeiro juntar aqui, né? E depois foi a transmigração do sistema para o COBON,
no mesmo cenário. Mas é uma coisa que a gente sempre fala, né, comandante? É uma passagem de bastão, né? Se a gente quiser entender o momento que nós vivemos hoje, a gente tem que olhar no retrovisor. Verdade. Né? Porque aí sim nós vamos ter por que nós estamos desse jeito. Tem uma história, né? E cada um no seu momento faz o melhor que pode com as ferramentas que tem. E eu tive a felicidade de ser subcomandante dele desde o início. Então, quando eu assumi o comando, Coronel Meira, que estava lá, era um que apoiava muito. Sim. Foi chefe da casa também, né? Foi defesa civil. Exato. Ali. E ele apoiava muito a emancipação do bombeiro, sabia? Sim, eu me lembro. Porque pouco antes de eu... A gente adiantou muita coisa no período dele. Pouco antes de eu assumir o comando, ele teve que brigar pelos nossos salários. E era um coronel brigando pelo salário de toda a Polícia Militar. E ele falava, se eu tivesse mais alguém, eu tinha conseguido melhor. Porque era eu brigando, a Polícia Civil e a Polícia Técnica juntas brigando do outro lado. Então eu ficava sozinho para puxar do outro lado. Se eu tivesse um segundo... E aí ele falava, não, eu apoio, tanto que o desenvolvimento daquele estudo de emancipação que o Wagner Moura presidiu, né, só infelizmente teve várias interferências do Estado-Maior, né, e o então chefe da primeira seção foi um daqueles que jogou muita areia. Tá? Eu vou fazer um parênteses, senão eu vou esquecer de falar. Porque tem uma coisa muito importante nesse período que eu me lembrei agora. Que foi, o senhor citou o Wagner Moura, e agora há pouco o senhor falou do nosso querido saudoso Olímpio, que é da sua turma. Ele é oficial da turma de 82. E foi o Olímpio que pegou debaixo do braço o projeto do nosso decreto de 2015 e aprovou o Código de Emergência de São Paulo. Para contar esse caso, Vamos falar que tem um detalhezinho. O Olímpio era a persona não grata para o governo. Exatamente. Não só porque ele ia nas manifestações, mas porque na greve da Polícia Civil ele tomou a frente do palanque lá, não sei o que lá. Tentou segurar lá naquele primeiro momento, só que chegou uma hora que a coisa criou vida própria. Eu fiquei um tempo, inclusive, de bico com ele por conta desse efeito, mas depois nós conversamos, ele explicou o que aconteceu e tudo mais. E quando eu estava no comando já aqui, no subcomando, desculpa, aqui, o Ataíde, que era o assessor da minha turma, que era assessor do Olímpio da minha turma, chegou e falou, olha, eu sei que nós estamos desenvolvendo. Você quer que aprove? Eu falei, olha, eu quero. Só que se eu der na mão do Olímpio, não vai aprovar. Porque tudo que sair da iniciativa do Olímpio nessa lavra atual não vai vingar. Não, mas a gente coloca como uma indicação do Colégio de Líderes. O que é isso? Não, toda semana os colégios de líderes se reúnem para decidir alguns feitos. Falei, se for assim, eu topo. Eu acho legal. O Repúlio estava de férias nessa época. Eu tentei ligar para ele, não consegui. Ele estava afastado, viajando. Aí eu falei, mas segura. Aí ele falou, não tem como segurar, já vou passar para frente. Aí o Repúlio chegou na semana seguinte, Repúlio, então, você não estava, chutei a bola. Adotei uma deliberação estratégica administrativa necessária. A hora que eu contei para ele, você tá louco? E se der? Eu falei, então, o Ataíde me jurou que vai ser a apresentação pelo Colégio de Líderes. Aí ele falou, não, deixa eu conversar com o Olímpio. Aí ele ligou para o Olímpio e falou, não, nós vamos apresentar via colégio. Tanto que saiu como saiu. Só não saiu 100%, inacreditável. E só não saiu 100% do jeito que queria. Teve uma negociaçãozinha lá, me lembro. Teve uma negociação com o pessoal da... Mas essa é aquela história, né? O Martinho tem uma frase que eu acho ótima. Como é que é, Martinho? O bom, como é que é? Que é aquela que você fala assim? O bom é inimigo do ótimo. Não, o feito é muito melhor que o não feito. Né? Sim. O feito é melhor que o perfeito. O feito é melhor que o perfeito. Perfeito. E aí, tá aí nosso código de emergência, as suas consequências até hoje, né? Tem coisa, ó, foi uma aspiração de mais de 20 anos do Corpo de Bombeiros. O senhor citou aqui um cara, né, que já foi lembrado aqui, o Coronel Ayrton. Eu me lembro, o tenente recruta, voltando da Escola de Educação Física, participava das reuniões do Coronel Ayrton sobre o Código de Emergência. Exato. O Coronel Ayrton, felizmente, já nos deixou há muitos anos. Nós somos só em 2015 ter isso com uma lei complementar. O senhor acabou de contar um pedaço importante dessa história e até hoje a gente está aperfeiçoando isso.
mas não adianta. A maturidade, não existe crescimento rápido, né, comandante? Não, precisou regulamentar. Exatamente. As portarias, os decretos e tudo, a decorrência que houve da lei. Né? E aí a evolução também da legislação de segurança contra incêndio. Contra incêndio que deu um salto. Criamos a fiscalização, né? Que não existia, o poder de polícia, a fiscalização. Só voltando uma partezinha na parte da emancipação, né? Nós temos que citar a participação do Coronel Aurélio, que já esteve aqui também. Também. E eu não sei se ele citou, mas ele me jogou de camarote com o governador, então, o Alckmin, né, para falar sobre a emancipação. Antes, ainda no governo do Repúlio, nós tínhamos que conversar com o secretário, o Grela. O Grela, me lembro. O Grela teve a ousadia, não sei se essa é a melhor palavra, de baixar uma norma, uma portaria em que o comandante do bombeiro devia estar sempre junto. Devia estar sempre com ele e despachando. Sabe? E aí nós temos que pôr o dedinho do Meira junto. Foi o Meira. E o Meira junto adiantou a história da emancipação. Quando eu fui com o Repúlio lá apresentar isso daí, a gente percebia que ele já sabia alguma coisa e estava aberto a conversar. E ele achou interessante. Termina esse estudo e apresenta. Que estava lá com a primeira, enrolando, já estava pronto praticamente, segundo o Wagner Moura. Só que, por qualquer motivo, eles estavam inventando história. Não, mas nós precisamos ver mais isso, mais ver aquilo. Então, estavam meio que jogando areia no sistema. Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu, assim, não cortando, mas já cortando. Essa é eu não vou usar a palavra frustração, mas essa é aquela coisa que o senhor falou, puxa vida, não consegui fazer na minha época. Então, escorregou pelos dedos. Por quê? Aí, quando teve o aniversário do bombeiro, foi 2 de julho? 10 de março. 10 de março. Eu já estava quase no final do meu comando. O Aurélio me põe para vir para cá e subir no elevador. De repente, tira todo mundo, só fica eu, ele e o segurança do governador subindo. Você fala assim, o que é um ou 2 minutos sozinho com o governador? Eu fiquei na conversa com ele explicando o que isso significava, as vantagens para isso, que poderia até ter desvantagem, mas estava um estudo pronto. Quando nós chegamos lá no 8º andar, que tinha o coffee break lá, o brunch da solenidade, ele já foi na direção do Grela. O coronel está me falando sobre estudo de emancipação. Você está sabendo? O Grela falou, sim, estou sabendo e acho interessante. Aí ele olhou para mim, coronel, encaminha esse estudo para a gente, por favor. Aí o Aurélio veio junto, né? O Aurélio olhou para mim e falou, joia. Falei, beleza, nós vamos conseguir tocar isso daí. E ficamos apertando para soltar, para encaminhar. Hoje eu vejo que eu devia ter, é o que eu falei, escorregou pelas mãos. Se eu tivesse com essa ideia hoje, o que eu teria feito? Wagner, me dá o que vocês têm aí na mão, eu vou jogar para o secretário o que eu tenho. E encaminho direto. Chego para o Meira, me autoriza? Me manda um e-mail autorizando encaminhar direto. Encaminhava direto. Teria, talvez, adiantado. Foi, assim, um pequeno senão que eu teria feito diferente. Porque não tinha mais o que fazer diferente. Na hora que eu saí no comando, quem estava junto comigo no subcomando era o Renzi, né, que vai, inclusive, falar aqui, né, depois. Vamos gravar sexta-feira. O português, ele foi um subcomandante fabuloso, ele me apoiava em tudo. E na última hora, houve mudança de governo, né? O Aurélio iria sair da Casa Militar. Veio para cá? Foi aí que o Meira me falou, olha, não vai ser mais o Renzi subcomandante. Falei, não, mas a sucessão natural não vai ser o Aurélio. Acho que foi uma das piores notícias que eu tive que dar como coronel, porque chegar para o Renzi e falar, olha, sei que estava tudo certo, mas veio ordem de cima e eu não tenho como mudar isso daí. E o Aurélio, uma figura já falou aqui, já contou a história, já... olha, maravilhoso. Eu acho que e só para fechar, aí na sequência mudou o secretário, que entrou o Alexandre Moraes, junto com o Gambaroni, que fala assim, o Gambaroni era bombeiro.
Eu acho que toda vez que a gente teve um bombeiro no comando lá, que aconteceu com o Camilo e depois com o Gambaroni, a coisa travou. O italianão lá falou, o comandante da turma do Camilo lá. O que já teve aqui? Isso. Teve o Navarro aqui. Navarro já teve aqui. Então, Navarro estava também brigando pela emancipação e o Camilo... Olha, eu acho que é assim, comandante. E a gente tem o episódio do mais recente do Nishikawa como deputado. Eu vou simplificar muito, vou ser até simplório, mas eu acho que é o famoso água mole em pedra dura, tanto Exato. bate até que fura. Nós somos o único bombeiro do Brasil que ainda é orgânico, o único. Né? Eu acho que transformações e mudanças elas estão por vir e virão. É né? inevitável. É inevitável. Isso daí Mas é bom, porque a gente tem nós que passamos a vida aqui e em alguns momentos transitamos também pela Polícia Militar, que é maravilhosa, a gente sabe que é uma questão que cresce ambas as partes. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que consegui fazer tudo e mais um pouco no pouco tempo de comando que eu tive. Acho que na parte de emancipação nós adiantamos, ficou perto disso. Se tivesse cara do gol. Se tivesse um senão que eu falei assim, porque eu não conhecia os meandros que sucederam todo esse trabalho, imaginei que com Aurélio no comando e o Gambaroni assumindo ia fluir melhor ainda. Comandante, eu só tenho a dizer o seguinte: cada um de nós fizemos o melhor que nós podíamos com as ferramentas que nós tínhamos, né, e com o que nós sabíamos. E como eu disse, essa é uma história que ainda não está muito longe do capítulo final, mas é um livro já escrito com passagens importantes, fundamentais e que alicerçam aquilo que vai levar o Corpo de Bombeiros. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Comandante, eu queria agradecer imensamente pela sua presença, o senhor dispor do seu tempo para vir aqui dividir a sua história, dividir conosco aquilo que o senhor viveu e sabe do Corpo de Bombeiros, a visão que o senhor teve desde tenente até comandante. Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor, a sua família. Venha sempre no nosso café. E eu deixo esses momentos finais aqui para suas considerações. Eu só tenho a agradecer pelo convite, agradecer pela audiência de todos. É lógico, a história de 34 anos e meio em 45 minutos, 50 minutos não dá, né? Pouco tempo, ainda teve um overtime. Tem muita coisa que eu fui trabalhar fora em nome. Estou trabalhando no metrô mais de 10 anos. 9 anos e meio 9 também no anos metrô. E meio. E lá que eu aprendi o que a prevenção de incêndio é importante, o quanto o pessoal trabalha. Não, e foi um elo importantíssimo entre o bombeiro e um parceiro importantíssimo que é o Corpo de Bombeiros. E aprendi muito. E agora eu posso falar que está na hora de descansar um pouco. Eu e a esposa viajar bastante. Tá bom já, né, comandante? Contribui bastante já. Não tenha dúvida. Comandante, muito obrigado. Eu que agradeço. Minha melhor continência para o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço a tudo. Tamo junto. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Mas não se esqueça, muito importante, assine o canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho e acompanhe a sua programação todas as segundas e quintas-feiras. Até a próxima. Nos vemos em breve. Valeu.